Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Está começando mais uma edição do Conexão, aqui na Rádio FMZ, um espaço feito para dialogar, informar e cuidar das pessoas em todas as fases da vida. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema cada vez mais necessário e atual, a estimulação cognitiva para a pessoa idosa. Como manter a mente ativa? De que forma pequenas práticas do dia a dia podem contribuir para a autonomia, o bem-estar emocional e a qualidade de vida na maturidade? Para essa conversa, recebemos uma convidada muito especial, Cláudia Cipreste, psicóloga, mestre em psicologia social, com especializações em psicologia perinatal e da parentalidade, além de estimulação cognitiva da pessoa idosa. Com uma trajetória marcada pelo cuidado, pela escuta sensível e pelo compromisso com a saúde mental, Cláudia vai nos ajudar a compreender melhor esse processo e a derrubar mitos sobre o envelhecer. Cláudia, que bom ter você aqui mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia, Décio. Após um longo tempo sem vir aqui, né, hoje estou retornando para tratar de abordar uma temática muito importante, extremamente atual, relevante, não só em nível de Brasil, mas em nível mundial mesmo. E você, ouvinte, fique com a gente, participe, reflita e descubra como é possível envelhecer com mais presença, significado e conexão. O programa Conexão está no ar. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. O nosso assunto hoje é estimulação cognitiva para a pessoa idosa e quem conversa conosco é a psicóloga Cláudia Cipreste. Cláudia, vamos começar a nossa conversa então, explicando o que é a estimulação cognitiva e qual é o seu objetivo. A terapia de estimulação cognitiva é uma técnica não medicamentosa, não farmacológica, ou seja, não se faz uso de medicamentos, mas que tem uma evidência, é baseada em evidências científicas e trabalha tanto na prevenção, no caso da pessoa idosa ativa, quanto na desaceleração de sintomas, quando a gente se remete a idosos com um diagnóstico de demência. E quais são aí, Cláudia, os benefícios da pessoa fazer essa estimulação cognitiva? São inúmeros os benefícios. Estimular o cérebro com atividades inovadoras é essencial para fortalecer a reserva cognitiva. Isso é muito importante. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais, ter esse olhar atento que é algo novo. Aquilo que é cotidiano não produz o mesmo efeito. Então, a gente sempre está buscando algo que vai trazer uma novidade, que seja algo que aquela pessoa idosa não fez, não é familiar, não faz parte do seu cotidiano. Essa reserva, né, cognitiva que a gente está falando aí, que a estimulação cognitiva propicia, se refere a essa capacidade que o cérebro tem de se adaptar e resistir ao envelhecimento, se adaptar diante do novo, resistir ao processo de envelhecimento normal e até mesmo a danos neurodegenerativos. Uhum. E como que é realizado, Cláudia, esse atendimento para proporcionar essa estimulação cognitiva? Esse atendimento ele pode ser realizado de diferentes maneiras, tanto um atendimento individual ou em grupos. Quando a gente fala de pessoas idosas ativas, os grupos eles têm um papel muito importante. Se bem planejado, com uma intervenção bem elaborada, onde haja afeto e principalmente, né,
por meio da convivência social, os grupos eles trazem um benefício muito grande. No caso de pessoas com declínios cognitivos, com diagnóstico de demências, o atendimento individual é mais apropriado pelo fato de que é possível se elaborar um plano de atendimento individual de acordo com as necessidades e demandas apresentadas por aquela pessoa idosa, né, a partir do diagnóstico que foi dado. Então pode ser uma abordagem tanto que individual, como também coletiva, em grupo. Isso. Né, eu trabalho há muitos anos, né, no centro de convivência e é perceptível o quanto esse grupo tem trazido efeitos muito importantes, muito benéficos, que a procura tem aumentado significativamente, e há relatos do quanto isso tem beneficiado. Eu tenho uma pessoa idosa que eu acredito que vai retornar, né, neste ano de 2026, em que eu faço questão de citar a história dela e o quanto que ela mesma percebe os efeitos disso. Ela chegou com um relato de que ela tinha estudado pouco, que ela não era capaz, com muita resistência e sempre havia um motivo para não ir, e o quanto que o incentivo à permanência, o quanto que a persistência fez com que ela tivesse avanços. Então eu sempre trago esse exemplo, inclusive na frente dela, em grupos, né, nos grupos, né, nas atividades semanais, quanto ela mesma reconhece isso. Que bom. E nós falamos aí de estimulação cognitiva, e a gente explorar um pouquinho mais, Cláudia, o que a gente pode definir como cognição? Então tem um conceito fundamental associado à estimulação cognitiva, que é a cognição, que é esse processo de aquisição de conhecimento, que se dá através de alguns processos que envolvem percepção, atenção, raciocínio, pensamento, memória, juízo, abstração, linguagem, né? E que não é só a cognição faz parte do desenvolvimento de todos os seres humanos, né? Então a gente pode trabalhar a estimulação cognitiva junto à criança, a jovens, adolescentes. Nesse caso específico estamos falando da pessoa idosa, mas a cognição envolve esse processo de aquisição de conhecimento, que se dá em toda a nossa vida, né? Todo o nosso processo de desenvolvimento. E a gente pode falar também de habilidades cognitivas, não é, Cláudia? Sim. As habilidades cognitivas é o que compõe essa cognição. É importante apontar que a cognição, ela não é estática. Por isso que a gente trabalha em cima, a partir, né, do preceito de que é possível estimular durante toda a vida, e é fundamental. E essas habilidades cognitivas, elas compõem, vamos dizer assim, essa cognição, e são diferentes as habilidades. As principais habilidades cognitivas são a memória. E aí, quando a gente fala de pessoa idosa, é a principal queixa: minha memória não está boa, eu não tenho mais, eu não consigo guardar algumas informações. A atenção, né, que é uma das habilidades cognitivas, as funções executivas, que são as habilidades mais elaboradas, depois a gente vai conversar mais sobre isso, a linguagem, que está presente, né, das diferentes formas durante toda a nossa vida, a visopercepção, que tem uma relação com a percepção visual, e a função visoespacial, né, que é essa relação de espaço, de tempo. Então essas são as principais habilidades que são estimuladas durante um trabalho de uma intervenção, né, de estimulação cognitiva. A gente consegue falar um pouquinho de cada uma delas? Sim. Então vamos começar pela memória. A memória, né, é como a pessoa recorre às suas experiências passadas
com o objetivo de usar essas informações no momento presente. Existe a memória de longo prazo, de curto prazo, né? A memória biográfica, a memória operacional, que é a memória de trabalho. Então, esses diferentes tipos de memória, mas a memória é isso, é como a gente recorre àquelas informações que a gente tem armazenadas e vai fazer uso delas para resolver uma determinada situação, enfim, ou até mesmo se localizar, né, no tempo e no espaço. E aí temos também a atenção, né? A atenção é a porta de entrada para todas as outras habilidades cognitivas. Eu costumo trazer isso de forma muito clara lá no grupo que eu trabalho de pessoas idosas, ou mesmo na intervenção clínica. Como eu também tenho uma clínica de avaliação de condutores, eu reforço muito isso, porque todas as tarefas que a gente vai desenvolver, executar, mesmo as do cotidiano, tudo começa pela atenção. Então, ela é a porta de entrada para todas as outras habilidades. É uma habilidade muito complexa e multidimensional, né? E é que sofre bastante impacto com o processo de envelhecimento. Então, muitos pessoas idosas chegam com a queixa de uma dificuldade de memória, e quando se vai ouvir, ter uma escuta ativa, traçar um raciocínio clínico, essa desatenção é o que está mais comprometido. Então, às vezes, nem a memória propriamente dito ainda, ou né? Ou não é só a memória, ou não é a memória, né? Mas, e por isso que é importante, durante o planejamento das atividades, seja num atendimento clínico para um idoso, para uma pessoa idosa com diagnóstico de declínio cognitivo ou demência, ou seja, em grupos, trabalhar essas diferentes habilidades. É claro que por mais que você tenha uma habilidade cognitiva carro-chefe para trabalhar naquele determinado dia, todas as outras habilidades acabam sendo estimuladas. Mas nem sempre é a memória, ou não é só a memória, enfim. O raciocínio clínico, ele é fundamental. Certo, nós estamos aqui com a Cláudia Cipreste, psicóloga, e estamos conversando sobre a estimulação cognitiva para a pessoa idosa. Nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é sobre estimulação cognitiva para a pessoa idosa. Quem conversa conosco é a psicóloga Cláudia Cipreste, que é mestre em psicologia social e também especialista em psicologia perinatal e da parentalidade e de estimulação cognitiva da pessoa idosa. Cláudia, nós já falamos sobre as habilidades cognitivas e agora eu gostaria de te perguntar o que são as funções executivas. É uma das habilidades mais elaboradas e se refere, né? Ela reporta aí ao córtex pré-frontal. Então a gente tem que entender que o nosso cérebro ele vai amadurecendo de trás para frente e que envelhece de frente para trás, né? Pensando na questão fisionômica aí, né? Da estruturação desse cérebro. As funções executivas, geralmente, elas se consolidam em torno de 20 anos. Por isso, quando a gente trabalha com adolescentes, a gente tem que ter esse olhar de que ele não tem controle inibitório, a tomada de decisão ainda está muito fragilizada, porque ele ainda está em processo de construção dessa habilidade cognitiva. E aí, pensando na pessoa idosa, que é o nosso tema aqui hoje, é uma das habilidades que a gente percebe que o idoso vai perdendo primeiro. E aí a gente fala, nossa, ele não está conseguindo planejar a memória operacional de trabalho. A gente vê que ele está com essa dificuldade, porque é o que primeiro a gente consegue perceber aí. Mas então essa habilidade é uma das mais elaboradas, envolve diversos
processos aí, como a capacidade de planejamento, controle inibitório, a tomada de decisão, flexibilidade cognitiva. E aí é importante, né, trazer esse exemplo de que a gente diz, nossa, mas essa pessoa idosa é tão rígida porque ela vai perdendo essa flexibilidade, né, no pensar, no agir. A memória operacional ou de trabalho, que é como ele vai executar algumas atividades, inclusive do cotidiano. E a gente diz, nossa, ele está perdendo a autonomia, coisas que antes ele fazia sozinho, não está fazendo mais. Eu costumo trabalhar muito essa questão da rotina, da importância, né, de estabelecer essa rotina. É claro que toda rotina sempre tem algo imprevisto que surge, mas isso traz um controle das emoções, permite que a pessoa idosa haja com menos vulnerabilidade, né? Sempre envolvendo a pessoa idosa na construção dessa rotina, até porque a gente está querendo trabalhar a autonomia, né? Então é importante que ele participe disso. Atenção, né? A categorização. Então, o que é a categorização? Como você vai organizar isso? De qual forma? Por onde começar? Né? É disso que fala a categorização. A questão da fluência verbal, né? A linguagem está sempre presente. E a criatividade, né? Então é muito importante sempre envolver a pessoa idosa. Isso eu trabalho com as famílias, trabalho nos grupos, mesmo que ali as famílias não estejam tão presentes, mas sempre envolvendo essas questões aqui. Sim. E a linguagem também é uma dessas habilidades cognitivas, não é, Cláudia? Sim, a linguagem, ela é um meio que a gente expressa, né? Sensações, ideias, sentimentos. Não é só a linguagem no sentido da comunicação, da linguagem falada, escrita, mas também por gestos, né? E a fala é a principal forma de comunicação, né? De transmissão de informações. Então, eu trago sempre muitas atividades e é claro que o tempo todo a gente está utilizando a linguagem, mas que envolvam a linguagem, que eles possam contar a sua história, né? Ou trazer alguma informação por meio da linguagem também, que é uma das habilidades. Nós também temos a visopercepção, nome um pouco complicado. Do que se trata, Cláudia? Fala dessa percepção visual, né? Que nos faz, a capacidade que a gente tem de identificar, reconhecer, discernir os objetos, as cores, as formas, as imagens, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo do nosso cotidiano. A gente tem um calendário, ele tem que forma? É um formato retangular, né? Então, a gente vai trabalhando isso, as cores, distinguir isso. Isso é nossa percepção visual e que nos faz até estar nos ambientes e identificar isso para utilizar até no nosso dia a dia. As coisas, os objetos, eles têm uma forma, né? A gente precisa distinguir isso para melhor se situar, para melhor agir também nesses diversos ambientes. E aí, para finalizar essa parte, nós temos a orientação temporal e espacial. Que é uma outra habilidade cognitiva. Nós estamos falando já falamos aqui da memória como uma habilidade cognitiva, da atenção, das funções executivas que envolvem uma série de processos e é uma das habilidades mais elaboradas. A linguagem, a percepção visual ou visopercepção e agora a última, a orientação temporal e espacial, que permite que a gente localize objetos no espaço e em relação a nós mesmos, né? Então, assim, direita, esquerda, para cima, para baixo, do lado do outro, né? E que vai permitir com que a gente se situe naquele espaço, naquele tempo. Vai permitir também que a gente saiba em que ano estamos, que mês, datas festivas, né? Até essa questão do calendário, da rotina. Então, essa habilidade que a gente trabalha, que é a orientação temporal e espacial, ela vai trabalhar um pouco como a gente se coloca no meio, em que dia estamos,
aonde estamos, né? E junto com outras habilidades vai permitir que a gente planeje, se organize. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre reserva cognitiva. Cláudia, do que se trata esse termo? Então, é um outro termo muito importante quando a gente fala em estimulação cognitiva, porque a estimulação cognitiva ela tem o objetivo de propiciar essa reserva cognitiva, principalmente em pessoas idosas ativas. É como se a gente pensasse numa poupança, né? O que a gente faz? A gente guarda aquele dinheirinho para caso a gente precise futuramente. Hoje a gente não usa muito a poupança, né? Mas a gente faz outros investimentos pensando em como a gente vai precisar ou em que momento a gente vai poder usar esse recurso, né? E essa poupança, no caso de neurônios, né? Criar reserva cognitiva é ter mais qualidade de vida pensando no processo de envelhecimento. Então, no processo de aprendizado, a gente vai sempre tendo contato com coisas novas. E é muito importante isso. E não menos quando a gente fala da pessoa idosa. Ter essa reserva cognitiva, trazer atividades novas para criar essa poupança de neurônios, né? Fazer aquilo que a gente já está habituado não estimulação cognitiva, não cria reserva cognitiva. Às vezes se fala assim, mas eu estudei pouco. Nem por isso você não pode ter contato com atividades que são estimuladoras, que você possa criar reserva cognitiva. Muitas pessoas idosas que trabalharam a vida inteira, que têm um nível superior, elas também podem e devem ser estimuladas cognitivamente. E principalmente com atividades que elas nunca tiveram contato ou desempenharam, né? E é interessante, Cláudia, que mesmo o cérebro da pessoa idosa, ele está apto ao novo, né? Sim, aí a gente vai entrar num outro conceito depois, que é a neuroplasticidade. A gente vai partir do pressuposto que todos nós, desde a criança, o adolescente, o adulto, inclusive hoje já tem até alguns grupos 50 a mais, né? Preocupados com essa questão do processo de envelhecimento, querendo ter aí a sua poupança de neurônios, né? Criar uma reserva cognitiva. Então, assim, é para todas as idades. Quando a gente fala da pessoa idosa, é porque a gente entende que é um público que já está num processo de envelhecimento muito maior, porque a gente envelhece desde o momento que a gente nasce, né? E porque já não estão tão ativos, não estão trabalhando, e aí trazer aquilo para aquela pessoa que ela nunca fez. Eu sempre trabalhei com papel, lendo, então vamos trazer outra atividade. Eu sempre fiz palavra cruzada, então estimulação cognitiva não é só palavra cruzada, em primeiro lugar, mas vamos trazer outras atividades com as quais aquela pessoa idosa nunca teve contato, ou mesmo nas atividades, sempre diversificando. E você falou de neuroplasticidade. Como a gente pode trabalhar um pouquinho mais esse termo, Cláudia? Exatamente, né? Então, quando a gente fala que, quando você traz essa questão de que todos, né, que nossa cognição sempre está podendo ser estimulada, é justamente porque a gente tem esse conceito de neuroplasticidade, que é essa capacidade que o cérebro tem de se modificar ao longo da vida, né? E possuir um maior grau de plasticidade é muito importante. É algo que a gente não tinha esse conhecimento antes, que esse cérebro, né, está sempre se modificando, que a cognição sempre pode e deve ser estimulada com algo novo, já que existe esse conceito de neuroplasticidade, que o nosso cérebro é capaz de se adaptar, se reestruturar durante toda a nossa vida. E aí a reserva cognitiva
esse conceito de reserva cognitiva e neuroplasticidade são fundamentais quando a gente fala de estimulação cognitiva, principalmente para a pessoa idosa, né? Já que a gente traz aí um novo olhar sobre a cognição, em relação à cognição. Certo, Cláudia, nós vamos fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é sobre estimulação cognitiva da pessoa idosa e nós conversamos com a Cláudia Cipreste, que é psicóloga com mais de 32 anos de atuação profissional. Cláudia, qual é a importância também da prevenção dessas doenças neurodegenerativas? Então, quando a gente fala de prevenção, é no caso de um idoso ativo que ainda não tenha um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa ou de uma demência. Isso significa que nem mesmo quando essa pessoa idosa já tem um diagnóstico, que ela não possa ser beneficiada de um trabalho da terapia de estimulação cognitiva. Por quê? Quando a gente fala de estimulação cognitiva, a gente está falando, quando a gente se refere à prevenção, de manter, de preservar aquilo que se tem para que não se tenha um declínio, não haja uma perda. Quando a gente fala de uma pessoa idosa que tem um quadro diagnosticado de uma demência, que é, né, uma doença neurodegenerativa, nós vamos o quê? Trabalhar para que não haja um agravamento desse quadro e acreditar que novas conexões neurais possam ser estabelecidas, né? E nesse sentido, prorrogar esse quadro, esse processo de adoecimento e preservar o quanto mais se puder a qualidade de vida para aquela pessoa idosa. Vamos pensar, Edésio, aqui numa rua. Nós tivemos aqui próximo, né, a rádio, durante muito tempo, uma rua que ficou em obra durante meses. E aí todas as pessoas que passavam por ali, sejam de carro ou a pé, porque mesmo a pé não estava sendo possível passar, e eu moro perto, então eu passei por essa experiência, elas tiveram que criar outras formas para chegar ao seu objetivo no entorno daquela rua e construir novos caminhos que se vai criar. Se aquela pessoa idosa tem um quadro de demência diagnosticado, quais são as novas conexões, quais são os novos caminhos que o cérebro dela vai construir para chegar ao que se pretende? Muito bem. E atualmente, Cláudio, o que os dados estatísticos aí mostram na nossa população? Isso é um fenômeno, né, que tem crescido, não tem? Como que é o panorama aí atual? Então, em diferentes partes do mundo, né, viver mais a longevidade humana passou a alcançar médias muito elevadas, superiores ao que a gente tinha anteriormente. Segundo dados do IBGE, né, entre 2012 a 2024, a população 60 a mais aumentou cerca de 33%. É um dado extremamente relevante. O Brasil, já até 2030, vai estar como o quinto país com maior população idosa no mundo. E até 2050, quase 1/3 da população será idosa. Então, são dados que a gente não pode desconsiderar e que é preciso, sim, reforçar os debates, pensar políticas públicas e ações que promovam cuidado e qualidade de vida para a população idosa. Os estudos, a literatura já vem mostrando que pensar aspectos psicológicos, cognitivos, né, que propiciam bem-estar, são muito importantes para o processo de envelhecimento. Né? E falar de qualidade de vida é falar de autonomia,
de independência, o quanto mais essa pessoa puder ter. E nós temos aí alguns fatores protetivos e que podem ajudar nesse envelhecimento ativo? Sim, né? São 4 pilares: alimentação saudável, atividades físicas, atividades sociais ou convivência social e atividades intelectualmente estimulantes, que é o que a gente está conversando aqui, né? Que no cotidiano a pessoa precisa estar sempre se estimulando ou tendo ambientes estimuladores intelectualmente, como os próprios grupos ou atendimentos em estimulação cognitiva para a pessoa idosa. E também, se a gente tem fatores de prevenção, nós também temos fatores de risco, né, Cláudia? Nós temos os fatores protetivos, que são aqueles que contribuem para o envelhecimento ativo, para uma maior qualidade de vida, mas também fatores de risco, que são aqueles que vão trazer aí, né, vão ser fatores que vão comprometer essa qualidade de vida e esse envelhecimento ativo. Então, doenças como hipertensão, diabetes, depressão, os transtornos de humor são grandes fatores de risco, porque a pessoa idosa ela perde essa vontade, ela tende a se isolar mais, né? E essa inatividade cognitiva. Então, são aqueles idosos que não estão mais em ambientes, né, que vão propiciar essa estimulação cognitiva. Vários são os fatores que podem colaborar com essa inatividade cognitiva. A aposentadoria, que por mais que hoje seja sendo uma das pautas aí, né, a se discutir, mas quando essa pessoa para de trabalhar, quando essa pessoa se vê com uma rotina que não é mais a habitual, a perda da rotina, volto a dizer, sempre nós vamos lidar com novidades, mas vamos pensar na gente mesmo, né? Naquele dia que a nossa rotina foi toda desarticulada, o quanto isso nos desregula, o quanto isso nos deixa, né, desestabilizados. Uma redução na rede social, nos contatos, na convivência, que também é um fator, né? A convivência social, a rede social. Quando eu falo de rede social, não estou falando de internet, eu estou falando de contatos, do convívio, né? Mesmo, né? Então, isso também é muito importante. Um sono inadequado, os idosos, as pessoas idosas relatam, né, que com o processo de envelhecimento elas vão dormindo menos, e que esse sono já não é um sono de qualidade. Então, quais são as estratégias que se vai adotar para que esse sono seja um sono de qualidade? E aí, né, essa dieta inflamatória, né? Quais os alimentos que estão sendo consumidos, de que forma, né? Que é um fator de risco também. Quando a gente fala de demência, assim, da pessoa idosa, sempre vem na cabeça o Alzheimer, né? Mas não é só o Alzheimer, né, Cláudia? Então, quando a gente fala de quadros de demência, de diagnóstico de demência, a gente fala, Alzheimer. E durante muito tempo isso prevaleceu, né? A minha avó faleceu com diagnóstico de Alzheimer, isso há muitos anos atrás, eu nem ainda tinha esse conhecimento, e foi uma pessoa ativa. A primeira novela de rádio foi escrita por ela, Anita Garibaldi, na Rádio Espírito Santo, era ali escritora, fazia parte da Academia Espírito Santense de Letras, e faleceu com esse diagnóstico. Foi algo assim que desde aí me despertou, porque a irmã dela, minha tia, que residia na Inglaterra, depois faleceu já morando no Canadá também. Então a gente sabe que tem uma questão aí genética familiar, né? Era uma pessoa que tinha uma casa de chá na Inglaterra. Então, assim, pessoas que tinham um nível, né? Sim. Intelectualmente ativas, né? Intelectualmente ativas. Por isso que quando a gente fala de prevenção, a gente não fala só daquele idoso, daquela pessoa idosa que tem uma baixa escolaridade, ou seja, é para todos, né? Trabalhar com prevenção, trabalhar com estimulação cognitiva. E na época, então, foi esse diagnóstico de Alzheimer. Me lembro de um último Natal
em que nós chegamos lá, ela ainda com um kimono, ela falou: o que vocês estão fazendo aqui? Que dia é hoje? Olha aí essa questão da orientação espacial, temporal, né? Já comprometida. Ela não sabia que dia era, enfim, que mês era. Sim. E quem é você? Ela perguntava de forma recorrente, já não se recordava mais dos netos. Então, não é só Alzheimer, mas é a mais difundida hoje, né? Com alguns casos que a gente tem visto aí de atores, de pessoas conhecidas, a gente tem ampliado mais esse olhar para outros tipos de demência, né? Que é a demência frontotemporal. E na demência frontotemporal, o mais significativo é a mudança de um comportamento. Também tem as demências, né? A demência vascular, que geralmente é em decorrência de AVC, né? Muitas vezes, quando a gente pega um exame de imagem, essa pessoa já sofreu vários acidentes vasculares. Olha só. Num exame de imagem que a gente consegue perceber. A demência mista, sim, quando há a combinação de mais de um tipo de demência, né? E a demência dos corpos de Lewy, que o Milton Nascimento, que é um cantor, né, brasileiro muito conhecido, foi também diagnosticado. Então, são esquecimentos, a repetição de histórias, a dificuldade em atividades do dia a dia. É claro que a gente não pode, por um sintoma, um sinal isolado, já trazer esse diagnóstico. Sim. Um diagnóstico, ele exige muita habilidade, exige a procura de um profissional, são solicitados exames de imagem, né? E geralmente sim, é feito até uma intervenção, muitas vezes com vários profissionais. Mas isso é só para a gente entender que as demências, né? Elas não se referem só a um diagnóstico de Alzheimer, que é preciso, né? Uma avaliação muito cuidadosa, e nem nestes casos a estimulação cognitiva ela deixa de ser menos importante, justamente porque a gente vai tentar trabalhar com esse idoso para que ele consiga ter, mesmo com esse diagnóstico, o máximo de tempo possível, uma qualidade de vida e retardar, né, esses danos, né, que já estão ali apresentados. Muito bem, Cláudia. Quem ficou aí interessado sobre o assunto, que está com dúvidas, né? Que gostaria de conversar um pouco mais com você, onde te encontrar? Estou hoje, né? Pelo WhatsApp, sempre à disposição no meu telefone pessoal. Tem o Instagram, que eu estou sempre colocando informações, e por ali também é uma forma de chegar até mim, né? O Instagram psi.claudiacipreste. Eu trabalho no CRAS, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Estou como parceira, né, no Espaço Aprender, da Viviane Darelli, próximo a material de construção Bravinha agora. Então, não é difícil me encontrar, não é difícil me localizar. E estou sempre à disposição, até para tirar dúvidas, esclarecer e, né, caso não seja algo que me caiba, para fazer os devidos encaminhamentos. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão deste final de semana. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também agradecer a nossa convidada. Obrigado, Cláudia, por essas informações, por essa discussão tão pertinente aqui no Conexão de hoje. Muito obrigado mesmo, e até uma próxima oportunidade. Eu só gostaria de finalizar, Désio, que a estimulação cognitiva, a gente pode fazer uma comparação com a atividade física, né? Então a gente precisa, hoje a gente sabe da importância de ganhar massa muscular, até em casos de internação, né? Para uma pessoa idosa que vai para a UTI. E vamos fazer um paralelo da estimulação cognitiva com o ganho de reserva cognitiva. Então a gente precisa ganhar massa muscular, fazer atividade física, mas manter também essa cognição, esse cérebro ativo, para prevenção ou mesmo em casos de diagnósticos aí já estabelecidos, né, de danos neurodegenerativos já diagnosticados. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.